Você já ouviu falar da mulher que foi casada com José, um dos maiores personagens da Bíblia? Pois é. Pouca gente conhece a história de Azenate, a esposa esquecida de José. Mas há um motivo para isso. Ela era filha de um sacerdote pagão do Egito. Como pode um homem escolhido por Deus ter se casado com alguém ligada diretamente à idolatria? A Bíblia quase não fala dela. E quando menciona, faz de forma misteriosa. O que estavam tentando esconder? Será que Azenate abandonou os deuses egípcios para seguir o Deus de Israel? Ou continuou fiel às suas crenças? O mais intrigante de tudo é que esse casamento pode não ter sido uma simples escolha de José. Será que foi amor verdadeiro ou uma imposição de Faraó? O que estava por trás dessa união? Hoje, vamos expor os segredos ocultos dessa mulher misteriosa, revelar o que a Bíblia não disse claramente e entender como esse casamento pode ter mudado a história do povo de Deus. Mas antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui nós exploramos as histórias mais enigmáticas e polêmicas da Bíblia. Agora, prepare-se para descobrir quem realmente foi Azenate e por que sua história foi praticamente apagada das Escrituras. Imagine a cena. José, o jovem hebreu que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, humilhado e esquecido em uma prisão egípcia, agora se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele venceu todas as adversidades e conquistou a confiança de Faraó. Como recompensa, ele recebe algo inesperado. Não terras, nem riquezas, mas uma esposa. E não qualquer mulher. Azenate era filha de um dos sacerdotes mais influentes do Egito, um homem que servia aos deuses pagãos, envolvido em rituais e tradições que iam contra tudo o que José acreditava. Mas por que José, um servo fiel de Deus, aceitaria se casar com uma mulher ligada à idolatria? Será que ele teve escolha? Aqui entra o detalhe que ninguém comenta. No Egito, os casamentos não eram apenas uniões entre duas pessoas, eram estratégias políticas. Quando Faraó deu Azenate a José, isso não foi apenas um presente, foi uma jogada de poder. José, um estrangeiro, um hebreu, agora estava casado com uma egípcia de alta classe. Isso o tornava ainda mais integrado à elite egípcia. Mas e Azenate? Como ela se sentiu ao ser entregue a um homem de uma cultura totalmente diferente? Será que ela aceitou José de coração? Ou foi apenas um casamento imposto? E mais importante ainda, teria ela abandonado os deuses egípcios para seguir o Deus de Israel? Ela foi criada em um mundo totalmente diferente do de José. Enquanto ele aprendeu desde cedo sobre o Deus de seus pais, sobre promessas e obediência, Azenate cresceu cercada pelos rituais do Egito. Seu pai era um sacerdote de Om, uma cidade dedicada ao culto do deus Sol Ra. Isso significa que desde criança ela foi ensinada a servir divindades pagãs, a respeitar tradições místicas e a participar de cerimônias que José jamais aceitaria. Então, como esses dois mundos colidiram? A resposta está no poder. José era um estrangeiro, um hebreu que, por mais que governasse o Egito ao lado de Faraó, ainda não tinha raízes ali. Seu casamento com Azenate não foi um gesto de carinho ou afinidade. Foi uma estratégia política, um selo de aprovação do Faraó para garantir que José fosse visto como parte do Egito. Mas se foi tudo apenas um acordo político, como José se sentiu? Ele aceitou esse destino sem questionar? A Bíblia não nos dá detalhes sobre isso, mas podemos imaginar. José, um homem que sempre buscou obedecer a Deus, agora estava casado com uma mulher criada no paganismo. Ele teria tentado ensinar a ela sobre o Deus verdadeiro? Será que Azenate se sentiu deslocada ao lado de um marido que servia a um Deus que não se via em templos, que não precisava de imagens esculpidas? Ou será que algo inesperado aconteceu? Por mais que a Bíblia se limite a dar detalhes sobre a vida espiritual de Azenate,
existe uma pista que pode mudar toda a nossa perspectiva. Embora ela tenha crescido cercada pelos deuses egípcios, o fato de ela se casar com José, um homem inteiramente dedicado ao Senhor, indica que algo mais estava acontecendo ali. Mas o que exatamente? Será que Asenate se sentiu tocada pela fé de José, pela devoção inabalável dele ao Deus único de Israel? Talvez, no início, ela tenha olhado para ele com ceticismo. Afinal, ela estava acostumada a rituais, deuses múltiplos e estátuas que eram veneradas todos os dias. Talvez ela tenha pensado que a religião de José fosse apenas mais uma peculiaridade de um estrangeiro. Mas à medida que o tempo passava e ela via a sabedoria e a bênção que acompanhavam José, será que seu coração se abriu para o Deus que ele servia? Há algo importante a se notar aqui. Os filhos de Asenate, José, Manassés e Efraim nasceram em um contexto egípcio, mas seus nomes têm significados profundamente ligados à fé de Israel. Manassés significa Deus me fez esquecer a minha aflição, e Efraim significa Deus me fez prosperar. Isso é revelador. José, ao escolher esses nomes, estava enviando uma mensagem clara sobre o tipo de fé que ele e sua família seguiam. Ele não estava permitindo que o passado de Asenate a definisse, mas estava tentando moldar o futuro de seus filhos com base na fé no Deus de Israel. A Bíblia não nos fornece todas as respostas, mas nos oferece pistas suficientes para que possamos refletir sobre o que realmente aconteceu no coração de Asenate. Então, será que a fé de José venceu a influência do Egito, ou a sombra do paganismo egípcio continuou pairando sobre ela? E se isso for verdade, qual será o impacto disso na história da linhagem de José? Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre o que realmente significa seguir a Deus em um mundo cheio de influências que tentam nos desviar de nossa fé. Agora, chegamos a uma das questões mais intrigantes desse mistério envolvendo Asenate. Por que a Bíblia quase a escondeu? Enquanto outras figuras femininas da Bíblia, como Sara, Rebeca e Raquel, têm suas histórias detalhadas, Asenate aparece apenas brevemente, quase como uma sombra na narrativa. Será que a Bíblia intencionalmente a deixou de lado? A falta de detalhes sobre sua vida, suas emoções, sua fé, nos leva a perguntar: havia algo mais por trás disso? Será que, por ser filha de um sacerdote egípcio, ela estava sendo mantida à distância da narrativa divina? Afinal, ao longo da história bíblica, há uma tendência em destacar as mulheres que, de alguma forma, tiveram um impacto mais direto na linha de fé de Israel. Porém, Asenate, por mais que fosse esposa de José, um dos maiores heróis da fé, não parece ter desempenhado um papel direto na preservação ou transmissão da fé em Deus. O silêncio sobre ela também pode refletir uma outra realidade. Talvez o propósito de sua vida não tenha sido tão visível ou revelador em termos espirituais. Ao contrário de outras mulheres que desempenharam papéis significativos na história do povo de Deus, Asenate pode ter sido uma figura mais periférica, marcada por sua contribuição indireta através de seus filhos e o impacto de seu casamento com José. Ou será que o motivo de seu desaparecimento nas Escrituras esteja em algo mais profundo, algo que a própria Bíblia não nos revela por completo? Porém, devemos entender que, mesmo que não saibamos todos os detalhes sobre Asenate, Deus ainda a usou de uma forma única, com um propósito que transcende o entendimento humano. Sua história, apesar de breve, é parte fundamental da trama divina que se desenrola através de José e seus filhos. E talvez isso seja uma lição para todos nós. Às vezes, o silêncio de Deus sobre certos aspectos da nossa vida pode não ser um sinal de desvalorização, mas de um propósito maior que Ele ainda está revelando.
A história de Asenate é cheia de mistérios e nos leva a refletir sobre como, mesmo em situações complexas e aparentemente silenciosas, Deus pode ter um plano divino que vai além do que conseguimos ver ou entender. Por mais que a Bíblia tenha sido econômica ao nos revelar detalhes sobre a vida de Asenate, o que podemos aprender é que cada história, por mais discreta que seja, tem um propósito dentro do plano de Deus. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Cada curtida e inscrição ajudam a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Vamos juntos continuar explorando a Bíblia de forma profunda e reveladora. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir mais sobre como as histórias bíblicas são, na verdade, lições para a nossa vida. Que possamos continuar levando a palavra de Deus adiante e que mais e mais pessoas sejam impactadas pelo que Ele tem para nos ensinar. Deus abençoe.